Tchau, amores! Sejam muito bem-vindos ao canal Crochê com Gato. Você está assistindo ao especial Biblioteca do Crochê, que são os vídeos desenvolvidos especialmente para quem quer aprender crochê do zero ou para quem quer evoluir os seus conhecimentos na arte milenar do crochê. Nossos vídeos sobem toda sexta-feira e cada semana a gente tem uma aula nova. Então, vamos dar início à aula de hoje, onde vamos aprender a tecer o ponto avelã espaçado. O crédito deste livro está na descrição do vídeo, mas eu já apresentei ele para vocês em aulas passadas. É um livro italiano e a gente está se baseando nele para tecer algumas amostras. Então hoje nós vamos criar a amostra deste ponto que se chama avelã espaçada ou noccioline spaziate em italiano. Então, para a gente construir este ponto, o livro está me pedindo um múltiplo de 6 mais 2 pontos para a base. E após fazermos este início, esse cordão de correntinhas com múltiplos de 6 mais 2 pontos, vamos fazer em seguida mais 3 correntinhas para a gente iniciar a primeira carreira. Antes, eu quero mostrar para vocês o gráfico, a composição de pontos que nós vamos tecer aqui hoje e criar esta textura de ponto. Então, a gente vai trabalhar hoje correntinha, ponto alto e o ponto nocciolina, o ponto avelã, ok? Então, este é o diagrama do ponto que a gente vai trabalhar hoje e é este diagrama que a gente vai seguir. Então, eu fiz aqui o cordão inicial de correntinhas, que é múltiplos de 6 mais 2. E depois, essas 3 correntinhas para a gente iniciar a primeira carreira. Então, já tá tudo aqui neste cordãozinho. Inclusive as 3 correntinhas para iniciar a primeira carreira e vamos ver juntos o que o gráfico está pedindo. Então aqui ele está me falando para fazer um ponto V, que já tem aula aqui no canal do ponto V, e este ponto V ele tem que ser feito na 4ª correntinha a contar da correntinha última que eu fiz. Então, eu fiz essas 3 correntinhas aqui para iniciar a primeira carreira e na correntinha seguinte eu vou inserir a minha agulha e fazer um ponto V com um espaço de 2 correntinhas entre um ponto alto e outro. Então, se você não sabe o que é ponto V, a gente tem a aula dele aqui na Biblioteca do Crochê. Eu já ensinei ele para vocês, ok? Então, agora, vou fazer uma laçada na minha agulha, vou contar as 3 correntinhas aqui do início da carreira e aqui a 4ª correntinha é onde eu tenho que inserir a minha agulha e fazer, então, este ponto V, que é um ponto alto, 2 correntinhas e, novamente, um ponto alto, no mesmo ponto de base do primeiro ponto alto que eu fiz. Agora, o gráfico me pede para eu saltar 2 pontos de base e no ponto seguinte fazer um ponto avelã. Este ponto avelã, ele está me indicando que é feito com 4 cabos. Então, vamos fazer ele juntos. Eu vou até tirar o livro daqui para ficar mais fácil de vocês entenderem. Vou dar um zoom. Aqui tá o ponto V, que a gente acabou de fazer. Eu vou pular, então, 2 pontos de base, vou laçar a minha agulha. No ponto seguinte, eu vou inserir a minha agulha, vou puxar este fio e vou trazer ele bem alto, dessa forma. Novamente, eu vou laçar a minha agulha, inserir neste mesmo ponto de base a agulha, puxar o fio e trazer de novo nessa mesma altura o cabo do fio. Vou repetir mais uma vez. Lacei a agulha, inseri a agulha no mesmo ponto de base, puxei o fio e trouxe ele aqui nessa altura. O gráfico está me pedindo para fazer isso 4 vezes, então vamos lá para a 4ª e última vez.
dessa forma. Estou com todos esses cabos na agulha, no total eu tenho 2, 4, 6, 8, 9 cabos de fio na agulha. Agora sim, eu vou laçar a minha agulha, eu vou segurar este cabo que está aqui atrás da agulha para me dar uma sustentação maior e eu vou trazer este fio por todos os cabos e aí eu solto esse fiozinho aqui que eu estava segurando. Feito isso, vejam que eu lacei todos os cabos e agora eu vou fazer uma correntinha. E aqui temos o primeiro ponto avelã. Após este ponto avelã feito, vejam aqui a correntinha, o gráfico me pede para eu saltar de novo 2 pontos de base e fazer o ponto V. Salta 2 pontos de base, ponto avelã, 2 pontos de base, ponto V. Então, vamos repetir essa sequência até o final da carreira. Então, temos aqui o ponto avelã feito, a correntinha, vou laçar o fio na minha agulha, saltar 2 pontos de base, no ponto de base seguinte, fazer novamente o ponto V. Então, um ponto alto, 2 correntinhas e um ponto alto no mesmo ponto de base. Temos então o segundo ponto V. Agora, a gente vai fazer de novo o ponto avelã. Saltamos 2 pontos de base, no ponto de base seguinte, inserimos a agulha, lembrando que eu já tô com uma laçada aqui na agulha, então a gente vai inserir neste ponto de base, puxar o fio, trazer ele aqui para o alto, bem relaxadinho, pode trazer sem medo, laça o fio de novo, insere no mesmo ponto de base, puxa o fio pela terceira vez e pela quarta vez. Novamente, eu tenho aqui 9 cabos na minha agulha. Eu vou, então, fechar todos esses cabos. Então, eu seguro este fio, deixo aqui uma sobrinha de fio, seguro ele e venho com a minha agulha fechando todos esses cabos. Quando eu estiver aqui para sair deste ponto, sair das laçadas, eu solto o fio para ele vir percorrendo todo o caminho. E agora, eu faço uma correntinha. Novamente ponto V, saltando 2 pontos de base. E vamos novamente fazer mais um ponto avelã. Lacei a agulha, saltei 2 pontos de base, veio no ponto de base seguinte, ponto avelã. Então, eu puxo o fio uma vez, laço a agulha. Puxo o fio pela segunda vez, laço a agulha. Puxo o fio pela terceira vez, laço a agulha. E agora, pela quarta vez. Eu vou ter aqui, então, 9 cabos na minha agulha, laço o fio, seguro este fio que está aqui, deixo uma sobrinha, venho com esse fio pelo meio de todos esses fios que estão na minha agulha, eu venho fechando todos, eu solto este fio para ele correr, fecho o ponto avelã, faço uma correntinha. E agora, novamente, vamos repetir o ponto V. Então, saltamos 2 pontos de base. No ponto seguinte, a gente faz o ponto V, espaçado com 2 correntinhas entre um ponto alto e outro, todos feitos aqui no mesmo ponto de base. E eu já tô chegando no final da primeira carreira. E após, então, este último ponto V feito, eu vou laçar o fio. E aqui no último ponto de base, na primeira correntinha feita do nosso cordão de correntinhas, a gente vai inserir a agulha e fazer um ponto alto. E assim eu encerro a primeira carreira. Agora a gente vai tecer a segunda. Vamos dar uma olhadinha no que esse gráfico tá nos pedindo? Então, estamos aqui neste último ponto alto feito. Agora eu vou fazer 3 correntinhas e o gráfico está me indicando que no primeiro espaço aqui de 2 correntinhas, eu vou fazer o ponto avelã novamente. Então, vejam que a carreira número 2 a gente só vai intercalar. Então, ponto avelã dentro do ponto V e ponto V em cima do ponto avelã. Ponto avelã dentro do ponto V em cima do ponto avelã. Então, vamos fazer juntos essa sequência. Então, aqui são 3 correntinhas. Para iniciar a próxima carreira, viramos a nossa amostra,
Agora a gente vai trabalhar a carreira número 2 e ele me pede então o ponto avelã aqui nesse espaço de 2 correntinhas, que está muito fácil de ser visualizado. Então a gente vai inserir uma vez, laçar o fio, inserir 2 vezes, laçar o fio, inserir a terceira vez, laçamos o fio e inserimos uma 4ª vez. Agora a gente fecha todas essas laçadas e faz uma correntinha. Aqui a gente tem o ponto avelã da carreira anterior e ele tá me pedindo para fazer o ponto V em cima deste ponto avelã. Então, aqui vocês vão ver que tem a cabeça perfeita deste ponto, que é a correntinha que a gente faz assim que fecha o ponto avelã. Então, é só inserir a agulha por essa cabeça da correntinha. Vejam que tá muito fácil de ser visualizado. E assim a gente faz um ponto alto, 2 correntinhas e um ponto alto no mesmo ponto de base. É muito simples tecer essa trama do ponto avelã espaçado. Laço a agulha, porque na sequência eu tenho um espaço de 2 correntinhas e aqui novamente vamos fazer um ponto avelã. Então, conforme vocês vão treinando a mão de vocês, vai ficando simples e automático. Vejam, mais um ponto avelã feito, no espaço de segundos enquanto eu tô aqui falando com vocês. Agora, novamente, o ponto V em cima do ponto avelã, como fizemos anteriormente. Então, ponto alto, 2 correntinhas e um ponto alto, aqui no mesmo ponto de base, em cima do ponto avelã. E vejam a trama se formando. Então, novamente, eu vou seguir essa repetição e nos encontramos aqui no final da carreira. Fiz, então, o último ponto avelã da carreira, essa foi a carreira número 2, e agora eu vou simplesmente fazer um ponto alto aqui no final da carreira, neste espaço de cabeça de ponto que está aqui bem visível. Então, eu insiro a agulha e faço um ponto alto para encerrar essa carreira. E agora, para iniciar a carreira número 3, a gente vai fazer 3 correntinhas, assim como fizemos para iniciar a carreira número 2. Então, a gente vira a nossa amostra e aqui o primeiro ponto que eu tenho da carreira anterior é o ponto avelã e aqui a cabeça deste ponto. Então, isso significa que eu vou fazer o ponto V espaçado com 2 correntinhas. Dessa forma. E na sequência, o ponto V. Isso significa ponto avelã. Depois de fechar o ponto avelã, é só fazer uma correntinha. Então, vejam que a construção desse ponto é o intercalar entre ponto avelã e ponto V, tanto na construção da carreira quanto no ponto sobre ponto carreira após carreira. Então, esta foi a aula de hoje. Esta é uma trama lindíssima que eu indico principalmente para fazer chales e blusas para o verão. É um ponto que vocês conseguem usar qualquer tipo de fio, fio de algodão, fio de seda. Então eu indico a construção desse ponto mais para as peças de verão do que de inverno. Ele vai ficar muito bonito com uma lã também para fazer um cachecol, vai ser uma peça muito bonita. Não quer dizer que não dá para fazer para peças de inverno, só que tem que levar em consideração que é uma construção de ponto mais vazadinha, ok? Então, vamos comparar aqui com o nosso gráfico, com a construção do ponto avelã. Então, aqui tá a nossa amostra. Aqui, óbvio, uma amostra maiorzinha, né, já tecida. Vou dar um zoom para vocês. A textura, conforme vocês forem crescendo, vai ser essa, mas a execução é essa que eu acabei de ensinar para vocês. E aqui o gráfico. Meus amores, eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Não esqueçam de curtir, comentar e compartilhar. E assim o nosso canal vai crescer cada vez
mais forte e bonito. A gente aqui da Crochê com Gato acredita que o futuro é feito à mão. A gente se vê na aula da semana que vem. Um beijo e tchau, tchau!